Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo a esse vídeo exercício, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos corrigir os exercícios de 1 a 6 do capítulo 2 do livro Biologia Moderna do Amabis e Marto de 2016. Então, segue o enunciado. Escreve em seu caderno o termo abaixo, que substitui corretamente a tarja entre parênteses das frases de 1 a 6. Então, nós temos os seguintes termos: A. Célula. B. Hipótese autotrófica. C. Hipótese da panspermia. D. Hipótese heterotrófica. E. Quimiolito autotrófico. F. Teoria da evolução molecular. Então, nós temos que encaixar esses termos nestas frases. 1. A denominação aplica-se a organismos capazes de obter energia a partir de reações químicas entre componentes minerais. 2. É considerada a unidade dos seres vivos, onde ocorrem as reações químicas essenciais à vida. 3. A frase "a Terra foi colonizada por vida proveniente do espaço" resume o ou a. 4. A descoberta de bactérias capazes de obter energia a partir de componentes inorgânicos da crosta terrestre reforça o ou a. 5. A ideia de que substâncias originalmente presentes na Terra primitiva formaram substâncias precursoras da vida e os primeiros seres vivos resume o ou a. 6. Os primeiros seres vivos obtinham alimento a partir de substâncias orgânicas presentes no meio em que tinham surgido. Essa frase resume o ou a. É muita coisa para responder, né, gente? Mas não se apavore, não fique preocupado que nós vamos revisar. Então, foca na revisão. O primeiro termo que nós vamos revisar é célula. Então, células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização dos seres vivos. Aqui nós temos um exemplo de célula vegetal. Então, a teoria celular diz que todo ser vivo é formado por célula, portanto, a célula, então, é a unidade morfológica básica de todo ser vivo. Isso significa, então, que eu, você, cachorro, periquito, papagaio, todos somos formados por células, tá? Lembrando que essas células são estruturas microscópicas, nós precisamos de um instrumento, de um microscópio para poder visualizá-las. Por exemplo, essas células aqui que vocês estão vendo, ó, isso aqui é célula de uma cebola visto ao microscópio. O segundo termo, então, que nós vamos revisar é teoria da evolução molecular, também conhecida como teoria da evolução química. E essa teoria propõe que a vida surgiu a partir de compostos inorgânicos que combinaram-se originando moléculas orgânicas simples, por exemplo, açúcares, aminoácidos, bases nitrogenadas, ácidos graxos, entre outras. E essas moléculas orgânicas simples se combinaram produzindo moléculas mais complexas, como proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e outros. Então, olha só, essa teoria da evolução molecular, que também é chamada de teoria da evolução química, ela defende a ideia de que a vida surgiu por um longo processo de evolução molecular, tá? E que inicialmente, esses compostos inorgânicos que estavam presentes na Terra primitiva, eles reagiram entre si e originaram moléculas orgânicas complexas. E aí, com o passar do tempo, as modificações ocorrendo, essas moléculas orgânicas teriam originado estruturas que foram capazes de controlar as suas próprias reações químicas e de se autoduplicar. O próximo termo que nós vamos revisar é a hipótese da panspermia.
Segundo essa hipótese, o planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores da vida, oriundos de outros planetas, que se propagaram por meteoritos e poeira cósmica até a Terra. Então, assim, por um momento parece uma loucura isso aqui, né? Essa teoria, mas tem estudos, a NASA descobriu uma bactéria que ela sobreviveu, ela saiu da Terra, ficou um tempo no espaço, depois voltou e ela sobreviveu a tudo isso, tá? Então, se essa bactéria hoje, atualmente, né? Se essa bactéria, então, atualmente sobreviveu a isso, por que não naqueles tempos? Mas a questão não é essa. A questão que a panspermia não resolve é como que surgiu a vida em outro planeta. Então, por isso que essa teoria não tem validade hoje, porque ela não responde à pergunta inicial, né? Como que a vida se originou em outro planeta? A dúvida continua, certo? Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos produziam seu próprio alimento, assim como as plantas atuais. Então, a gente sabe hoje que as plantas elas são autossuficientes, elas conseguem produzir o seu alimento pelo processo de fotossíntese, onde ela vai utilizar a energia luminosa, vai utilizar o gás carbônico que está no ambiente e a água, certo? Mas aí tem uma questão, que o processo de fotossíntese é muito complexo. Então, será que esses organismos primitivos tinham essa complexidade, tinham condições de fazer esse processo tão complexo? Então, na verdade, eles não faziam fotossíntese, tá? Hoje, as plantas e outros seres vivos fazem fotossíntese. A hipótese autotrófica defende que esses organismos primitivos, eles faziam um processo chamado quimiossíntese. Também são chamados de quimiolito-autotróficos. Então, esses seres, eles eram capazes de produzir as suas próprias substâncias alimentares a partir da energia liberada em reações químicas entre componentes inorgânicos, como vocês podem ver aqui na imagem. A hipótese heterotrófica. Segundo a hipótese heterotrófica, os organismos se desenvolveram a partir de substâncias inorgânicas que estavam presentes no planeta. Então, se vocês puxarem a memória aí um pouquinho, vão lembrar que a Terra primitiva era um ambiente bem inóspito, com muitas atividades vulcânicas, com muitas tempestades e descargas elétricas. Oparin e Haldane, por exemplo, afirmava que a Terra primitiva era composta dos seguintes gases. Então tinha metano, CH4, tinha hidrogênio, tinha água na forma de vapor e tinha amônia, NH3. Então o que aconteceu? De forma bem resumida, né, gente, para não delongar muito. Com o processo de resfriamento da Terra, favoreceu então o acúmulo de água nas depressões da crosta terrestre. Então foram formados os primeiros mares primitivos. E aí as descargas elétricas, que eram bastante intensas naquela época, elas foram fonte de energia para a síntese dessas moléculas orgânicas, a partir da união dessas moléculas aqui que estavam presentes na atmosfera primitiva. Então, essas moléculas foram levadas pelas chuvas, né, e se acumularam aqui nos lagos primitivos e formou o que chamam de uma sopa primitiva. Algum tempo depois, essa sopa primitiva formaram os coacervados. Esses coacervados são as primeiras moléculas orgânicas, tá? Ainda não são células, ainda não são seres vivos. Mas acredita-se que esses primeiros coacervados foram os precursores das primeiras formas de vida. Então, agora que nós já revisamos, já refrescamos a memória, vamos responder nosso exercício. Então, nós temos que escrever no caderno esses termos abaixo, completando as frases. Vamos ver a primeira frase. A denominação aplica-se a organismos
capazes de obter energia a partir de reações químicas entre componentes minerais. Então, qual é o melhor termo para eu colocar aqui relacionado a esses organismos que são capazes de obter energia a partir de reações químicas? Essa palavrinha é chave para a gente conseguir responder. Então, é quimiolito autotrófico, também chamado de quimiosintetizantes. Muito bem, acredito que você tenha acertado. Vamos lá para número 2. É considerada a unidade dos seres vivos onde ocorrem reações químicas essenciais à vida. Considerada unidade do ser vivo, então só pode ser célula. Muito bom, unidade morfológica de todo ser vivo. Número 3. A frase "a Terra foi colonizada por vida proveniente do espaço". Essa é fácil, né? É aquela que não explica como que surgiu a vida nesse espaço, nesse outro lugar, nesse outro planeta. Então é a panspermia, também chamada de panspermia cósmica ou cosmogênese. A número 4. Descoberta de bactérias capazes de obter energia a partir de componentes inorgânicos da crosta terrestre reforça o ou a hipótese autotrófica. Muito bom! Número 5. A ideia de que substâncias originalmente presentes na Terra primitiva formaram substâncias precursoras da vida e os primeiros seres vivos se resume à evolução da teoria molecular. Essa também ficou muito fácil. 6ª e última. Os primeiros seres vivos obtinham alimento a partir de substâncias orgânicas presentes no meio em que tinham surgido. Essa frase resume hipótese heterotrófica. Muito bom, pessoal, terminamos a nossa revisão, terminamos de responder o exercício. Eu espero tê-los ajudado. Bom estudo para vocês. E se esse vídeo te ajudou, contribuiu, compartilha com seus amigos, dá um like e se inscreva no canal para fortalecer também, certo? Um grande abraço para vocês e até o próximo exercício.